Cruzeiro e América Mineiro se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Gregorão, em Contagem. Grande final do Campeonato Mineiro, grande final da temporada para o Cruzeiro Esporte Clube de Garotas, essa que é a melhor temporada da história da modalidade no clube. E agora as cabulosas buscam encerrar essa temporada com chave de ouro, com o título mineiro. Já deram um ótimo primeiro passo para isso na semana passada, vencendo o América Mineiro por 4-0 numa atuação absoluta para cima do rival, e agora precisam, na Arena Gregorão, em 90 minutos, manter essa vantagem, de preferência ampliá-la e levantar a taça de campeão mineiro, mais uma terceira consecutiva diante do seu torcedor. Do outro lado, um adversário que 15 dias atrás passou por uma situação muito similar, perdeu a ida por 4-0, venceu na volta pelo mesmo placar e se classificou para essa final nos pênaltis. Então, certamente, se tem um time que acredita que é possível fazer isso de novo, é o América Mineiro. Mas será que é possível mesmo? Do nosso lado, cautela ou modo Dagoberto, entrega logo a taça? Vamos falar sobre esse jogo. Bom, na semana passada, a verdade é que o América Mineiro não conseguiu jogar, né? Não conseguiu encontrar o Cruzeiro em campo. O Cruzeiro, principalmente enquanto esteve com seu time titular em campo, as 11 que iniciaram, foi absoluto em todos os setores e em todos os momentos da partida. O América, que inclusive até parecia tentar espelhar o Cruzeiro em campo, né? 3 zagueiras, 2 alas, 3 meio-campistas, 2 atacantes. Mas a verdade é que a gente viu muito pouco de jogo do América até para poder avaliar. O Cruzeiro realmente foi absoluto do início ao fim ali na Arena Independência. Mas eu não tenho dúvidas que o que faz a equipe do América acreditar na possibilidade de buscar essa taça não é o que aconteceu na semana passada, é o que aconteceu na semana anterior. Diante do Atlético Mineiro, lá na Arena Fremisa, o América Mineiro vence por 4-0 e nos pênaltis, numa ótima atuação da Taluane, combinada com uma atuação muito ruim das batedoras do Atlético Mineiro, consegue essa remontada histórica. E eu assisti esse jogo, América Mineiro 4, Atlético Mineiro 0, porque queria entender como isso aconteceu, né? Particularmente não acreditava que o Atlético Mineiro seria tão incompetente a ponto de permitir que essa vantagem fosse desfeita no jogo da volta entre essas duas equipes. Aconteceu, e eu fui assistir esse jogo, e na realidade não foi assim, nossa, um amasso do América Mineiro, um jogo absoluto do América Mineiro, e por isso construiu esse placar. O Cruzeiro, na semana passada, foi muito mais dominante para cima do América Mineiro do que o próprio América Mineiro conseguiu ser para cima do Atlético Mineiro na semana anterior. Inclusive, nesse jogo, as primeiras ações ofensivas, as primeiras boas oportunidades são do Atlético Mineiro, que inclusive no início do jogo ensaia ali uma pressão na saída de bola do América Mineiro, consegue criar algumas boas situações, mas peca muito, como sempre, no acabamento das jogadas, gesto técnico, tomada de decisão. É um time que tem as suas limitações e isso fica muito claro em campo. E aí o América Mineiro, que tem mais qualidade individual no seu elenco e também está muito mais acostumado a jogar naquele péssimo gramado da Arena Fremisa, consegue tirar vantagens, né? E aí, no primeiro tempo, abre um 2-0, mas de um jogo em que o Atlético Mineiro teve as suas oportunidades. Se fosse um pouquinho mais capaz, teria marcado ali talvez até 2 gols, e o desfecho teria sido outro. Entretanto, não teve essa competência. O América Mineiro conseguiu aproveitar bem as suas oportunidades, mesmo num primeiro tempo, em algum momento, bem parecido das duas equipes, tanto em erros quanto em acertos, o América Mineiro sai em vantagem. E o grande ponto de virada desse jogo, na verdade, é no segundo tempo, porque o América Mineiro consegue marcar o seu terceiro gol muito cedo, assim, coisa de 1 minuto e meio, o América Mineiro faz o 3-0, e ali sim, a sensação é que o Atlético Mineiro sentiu bastante esse gol. E o quarto gol nasce de um erro individual que não pode acontecer numa circunstância como essa, né? Você precisando segurar o resultado, tentar driblar atacante do outro time, é algo que uma zagueira podia evitar, né? Não evitou, e aí a Gadu sai em condições de marcar o quarto gol, e nos pênaltis, aí sim, o América Mineiro absoluto para cima do Atlético. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque entendo que é relevante para essa partida de amanhã levar em consideração como o América Mineiro conseguiu o placar que precisa amanhã para, no mínimo, levar essa decisão para os pênaltis. E aí é difícil de falar sobre esse jogo, sobre essa remontada do América, sem citar o gramado da Arena Fremisa e sem citar as fragilidades do adversário que enfrentou. E aí são 2 pontos que o América não terá a seu favor amanhã. O gramado da Arena Gregorão é melhor, consideravelmente melhor do que o gramado da Arena Fremisa. O América chegou a mandar jogos na Arena Gregorão nessa temporada, mas
já tem algumas semanas, e aí, em especial no Campeonato Mineiro, que por uma decisão lá do América está mandando os seus jogos em Santa Luzia. Nós vimos a dificuldade que o Cruzeiro teve de enfrentar o América lá naquele gramado. Então, num gramado melhor, a equipe do Cruzeiro se sai melhor, e inclusive nós vimos isso muito, muito bem na semana passada, né? No campo da Arena Independência, dimensões oficiais e num gramado bom, como temos lá na Arena Independência, o Cruzeiro foi absoluto para cima desse time do América. E sobre a fragilidade do adversário, hoje está muito claro no campo as diferenças técnicas, táticas, até físicas do time do Cruzeiro para o do Atlético Mineiro, por exemplo. O Cruzeiro apresentou, sim, fragilidades nesse Campeonato Mineiro. Foi um time defensivamente bem mais frágil do que foi ao longo da temporada. Sofreu alguns gols em vacilos coletivos e individuais que nós não assistimos ao longo do ano de 2025. Não com a frequência, pelo menos, que vimos nesse Campeonato Mineiro. Foram 8 gols sofridos até aqui. É um número alto, em especial se comparado ao ano passado, em que o Cruzeiro sofreu só um gol no Campeonato Mineiro inteiro e ainda foi um gol de pênalti, não sofreu nenhum gol de bola rolando. Então a equipe do Jonas Urias apresentou os seus problemas e as suas fragilidades dentro da competição, mas nada que fosse capaz de fazer essa equipe sequer perder um jogo, né? Chega invicto mais uma vez ao último jogo da temporada, mesmo nas partidas em que não foi nada bem, como segundo tempo ali diante do Atlético Mineiro, próprio jogo contra o América na primeira fase, partida da ida contra o Itabirito. Ainda assim foi capaz de não perder esses jogos, venceu 2, empatou 1. Então é um Cruzeiro que mesmo nos seus piores momentos dentro desse campeonato, conseguiu se sobressair, e aí muito pela força do seu elenco, um trabalho de comissão técnica bem estabelecido. O Jonas está 2 anos à frente do comando técnico dessa equipe, é um elenco que foi muito reforçado para essa temporada, é bem verdade que não está completo, tem os seus problemas para essa competição, mas ainda assim muito superior aos outros elencos. Uma equipe que se habituou ao longo da temporada a buscar resultados, a vencer jogos muitas vezes na imposição, e tudo isso vai contribuindo para que numa competição em que você tem mais qualidade técnica, mais tempo de trabalho e mais casca que a maioria dos seus adversários, se não todos, isso tudo vai contribuindo para que você conquiste os resultados, mesmo quando não é lá muito superior. Então, a verdade é que esse placar de 4-0 na ida tornou a vida do América Mineiro muito, muito difícil. Se já foi difícil para elas na semana anterior, na semifinal diante do Atlético Mineiro, a tendência é de ser ainda mais difícil agora, por conta principalmente desses 2 pontos que eu citei. O Cruzeiro é mais time que o Atlético Mineiro e o gramado da Arena Gregorão é melhor do que o da Arena Fremisa, e isso é melhor para o Cruzeiro e pior para o América. E diante disso fica a curiosidade para ver qual vai ser a postura das espartanas nesse jogo, né? Com sinceridade, num contexto como esse, em que você não tem nada a perder, se eu sou da comissão técnica do América, eu vou para cima e tento fazer alguma coisa diferente. Apostaria todas as fichas no jogo, iria para cima mesmo para tentar fazer um gol bem cedo, de repente dar uma desestabilizada no time do Cruzeiro, algo nesse sentido, porque é uma missão muito, muito dura, e é difícil imaginar que o América, do jeito que entrou na semana passada, tanto em relação à escalação quanto postura e estratégia, é difícil imaginar que vai conseguir conquistar o resultado que precisa. Ao mesmo tempo, tentar arriscar demais é provável que vá sofrer muito, né? A gente está falando de um América que já apresentou algumas deficiências defensivas nesse jogo da semana passada, jogando com 3 zagueiras, com 2 alas que tentavam fechar ali um meio-campo povoado, e aí você imagina num contexto de arriscar um pouco mais, de subir um pouco mais, é bem provável que sofra ainda mais do que sofreu na semana passada. E aí cabe ao time do Cruzeiro aproveitar muito bem as oportunidades, os espaços que esse América, a depender da postura, pode nos oferecer e deve nos oferecer. Pelo lado do Cruzeiro, é uma equipe que ainda não perdeu esse ano por 3 ou mais gols de diferença. Então, o América precisaria de um feito inédito na temporada 2025. Esse Cruzeiro até sofreu 4 gols nessa temporada contra o Corinthians, lá na Fazendinha, última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro, mas marcou 2. Então, muito distante do resultado que o América precisaria para se sagrar campeão mineiro, ou no mínimo levar essa disputa para os pênaltis. É um Cruzeiro que teve como marca na maior parte da temporada uma solidez defensiva, e aliás foi algo que encaixou muito rápido, assim. No início da temporada, Bahia, Corinthians, Grêmio, era um time que ainda sofria um pouquinho, até Fluminense ali, São Paulo, ainda sofreu um pouquinho do ponto de vista defensivo, mas a gente assistia essa progressão partida após partida,
e na maior parte do tempo dessa campanha do Brasileirão foi um time muito sólido defensivamente, que sofria poucos gols, cedia poucas oportunidades claras aos seus adversários também, e era muito efetivo em aproveitar suas oportunidades lá na frente, em especial através de bola parada. Jogos difíceis do Cruzeiro foram resolvidos assim. Então, o que essa equipe fez na semana passada lá na Arena Independência a coloca numa condição muito favorável amanhã ali no Gregorão. Basta fazer o que fez ao longo da maior parte da temporada para sair com o título mineiro, terceiro consecutivo, quarto da nossa história. Então, em condições normais, 11 contra 11, o Cruzeiro com uma postura adequada, o que, aliás, foi o que a gente viu, principalmente no final do jogo, na zona mista, a própria entrevista do Jonas. Me parece que está todo mundo muito bem alinhado com relação à postura que o Cruzeiro precisa ter no jogo de amanhã. É muito difícil imaginar que elas deixarão escapar essa vantagem tão grande construída. E aí, evidentemente, força máxima, não vejo motivo para mudar a escalação, que inclusive ele repetiu, né? O time que empatou contra o Itabirito foi o time que venceu o América Mineiro por 4-0 e é o time que acredito que tem que jogar, porque foi o que melhor performou dentro desse campeonato mineiro. Mesmo no jogo contra o Itabirito, muita gente bateu ali por conta do resultado, e eu entendo, não dá para fingir que um empate em casa com o Itabirito é um bom resultado, não dá para minimizar, mas pensando em atuação, o Cruzeiro fez um bom jogo, na minha opinião, principalmente antes das mudanças do Jonas, e aí ele muda muito o time e o time se perde um pouco, acaba não sendo eficiente e paga por isso também. Mas já tinha dado bons sinais ali de atuação, de equilíbrio, de conseguir construir mais do que em outras oportunidades, de se defender melhor do que em outras oportunidades. E aí, contra o América no primeiro jogo da final, foi muito, muito, muito bem. Não tem por que mudar, a não ser que aconteça algo de extraordinário nessa semana de treinamentos na Toca 1, que eu torço para que não aconteça. É o time que tem que jogar e demonstrar a mesma maturidade que demonstrou na semana passada, né? Valorizar a posse da bola para não ficar permitindo ali transições ao América Mineiro, cabeça no lugar para não cair em provocação, até porque esse tipo de jogo ele só é interessante para o América, que está perdendo e de muito e que precisa de algo diferente para tentar buscar o resultado. Então, não nos interessa tomar cartões bobos, não nos interessa entrar em discussões, nos interessa fazer o tempo passar com a bola nos pés, valorizar essa posse, forçar erros do América Mineiro e explorar erros do América Mineiro, que vai precisar se expor. Então, é uma condição muito favorável para a gente. E eficácia, né? Eficiência, aproveitar muito bem as nossas oportunidades, porque é um tipo de jogo que, se você abre o placar, você, Cruzeiro, considerando a montanha que o adversário precisa escalar, animicamente fica muito difícil de até voltar para o jogo. Então, o Cruzeiro precisa ser muito inteligente para levar essa partida, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos, porque isso pode ser chave, inclusive, para tirar o América do jogo mentalmente. Sei que havia uma expectativa de todos para esse jogo ser na Arena Independência, para ter ali a transmissão da TV Globo. O Campeonato Mineiro é um campeonato que precisa evoluir demais, assim, muito, muito aquém de outros estaduais. Então, entendo que existe essa frustração por parte do torcedor. Certamente, as atletas do Cruzeiro também preferem jogar no Independência, assim como o Jonas. Inclusive, nas entrevistas deles na semana passada, falam muito sobre o gramado, sobre o campo. Então, é evidente que todos preferiam que esse jogo fosse num palco maior e mais estruturado para receber uma final, mas a presença do torcedor, ela segue sendo muito importante, talvez até mais importante agora que o palco não é, digamos assim, o ideal para empurrar as cabulosas rumo a esse título. Eu acredito muito, por tudo que eu vi, tanto aqui no Cruzeiro quanto nos nossos adversários, e aí falando a nível nacional mesmo, que a torcida do Cruzeiro que se fez presente nas arquibancadas, seja do Gregorão, seja do Castor e de todos os outros estádios dentro e fora de Minas Gerais, fez muita diferença, porque é uma torcida que tem uma cultura de apoio ali na arquibancada muito diferente das outras quando a gente fala de futebol feminino. Então, mais uma vez, é um torcedor que, se fazendo presente, se fazendo ouvir, vai trazer uma pressão a mais para esse time do América e empurrar a nossa equipe rumo a esse título, sem falar da possibilidade de encerrar esse ano, que já é muito especial, que independente do que acontecer, é muito especial, fazendo festa, né? Levantando taça, que acho que não tem nada melhor para o torcedor do que ser campeão. Então, você que ainda não comprou o seu ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br, R$15 para sócio, R$30 para não sócio, gratuidades para as crianças, como vocês já estão habituados. Vá lá, compre o seu ingresso, compareça, apoie e
se Deus quiser, faz a festa no final. Bom, acho que é isso, né? A verdade é que um placar tão elástico quanto esse que o Cruzeiro fez no primeiro jogo, combinado com tudo aquilo que a gente viu dessa equipe ao longo da temporada, faz até com que o pré-jogo fique um pouco diferente, né? É difícil imaginar os caminhos para o adversário conseguir reverter essa vantagem, assim como é difícil imaginar o tipo de atuação que o Cruzeiro teria que fazer ali na Arena Gregorão para deixar escapar uma vantagem tão boa construída nesses primeiros 90 minutos. É evidente, é futebol, tudo pode acontecer, mas se essa equipe do Cruzeiro demonstrar 61% da maturidade que demonstrou na semana passada e em muitos momentos dessa campanha no Brasileirão, fica muito difícil realmente para o América reverter essa vantagem. E eu, obviamente, confio bastante no título do Cruzeiro de Garotas amanhã. O Cruzeiro era o favorito antes de começar a competição, precisava ser o primeiro colocado geral como foi, precisava estar na final e agora precisa vencê-la. É o protagonista do estado quando se fala de futebol feminino, precisa assumir essa responsabilidade, mostrar isso no campo e mostrou isso muito bem nos primeiros 90 minutos dessa decisão, foi absoluto, incontestável e agora tem mais 90 minutos para confirmar esse título e coroar, fechar com chave de ouro essa temporada que é a melhor da nossa história até aqui, porque eu não tenho dúvidas que a gente, com trabalho sério e convicto dentro do departamento de futebol feminino do Cruzeiro, tem condições de alçar voos muito, muito maiores. Mas sobre voos maiores, a gente fala aqui na Samuca TV na temporada que vem, se Deus quiser, com muito pré-jogo de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, também do Campeonato Mineiro. E no domingo eu volto aqui com o pós-jogo de Cruzeiro e América Mineiro pela final do Campeonato Estadual. Tomara que para falar de um título e tomara que seja para falar do primeiro de muitos títulos aqui na Samuca TV com o Cruzeiro de Garotas. Vamos lá, hein? Um abraço.